Olá, bem-vindo ao treinamento do Walker App. Parabéns por ter chegado até aqui. Mostra que você está ali obstinado a ter uma melhoria na sua vida financeira, seja sair da dívidas, ou começar a poupar, ou aprender a investir, ou entender de investimento, não importa. Construir patrimônio para ter qualidade de vida, aquisição de bens, aposentadoria, isso é o caminho que todos nós deveríamos seguir. Pois como a vida não para e o tempo não para, a sua renda ela deveria ser capaz de pagar ao mesmo tempo custo fixo, dívidas, seguros, parcelas, qualidade de vida, aquisição de bens e a tão sonhada independência financeira. Tudo ao mesmo tempo. Só que é muito difícil, ainda mais no país que a gente vive. Então eu garanto para vocês que ao final deste vídeo você vai mudar completamente a forma do que você entende finanças e que você entende a sua própria vida financeira. E eu falo sem medo de arriscar, com propriedade, porque durante 15 anos, né, eu tive à frente no escritório de investimento, a gente fundou um escritório de investimento, mais de 3 mil clientes, quase 1 bilhão de patrimônio, e desde 2013 eu atuo com planejamento financeiro e sou o criador do método por trás deste aplicativo aí. Então posso falar que eu vi inúmeras famílias, inúmeras pessoas, servidores públicos, empresários, CLTs, médicos, todas as profissões com rendas diferentes, tendo o mesmo resultado, tendo prazer no poupar e de forma simples, esse é o segredo, a simplicidade, entender toda a sua vida financeira. Então fique comigo até o final do treinamento, você não vai se arrepender. Toda a base que construímos do modelo, ela é baseada em uma única coisa, o número da sua vida. E que número é esse? A gente junta todos os seus sonhos e objetivos, mais a aposentadoria, que é trabalhar se quiser, no único número da sua própria loteria. Porque no fundo, o que a gente descobriu, que a gente não quer R$ 1 milhão, a gente quer gastar R$ 1 milhão. Então o segredo não é aprender finanças e investir. O principal segredo é você mensurar a vida que você quer viver. E eu falo com toda a propriedade que o Walker App é o primeiro aplicativo, talvez do mundo, no qual todos os algoritmos trabalham para você ter esse número nas suas mãos. E depois desse número nas mãos, fica muito mais simples a gente tomar a decisão financeira, porque tudo é baseado naquela vida que a gente gostaria de ter vivido. Então, vamos lá, vamos para o treinamento. Este é o aplicativo. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já baixou ele na loja, já passou pelo onboard, né? A gente pode acessar ele de várias maneiras, mas uma das principais maneiras vai ser as pessoas visualizarem esse vídeo aqui na home. Então, no momento que eu faço agora, a gente está na versão 230 do aplicativo. Imagina o tanto de horas dedicadas a ter um aplicativo cada vez mais intuitivo para que você realmente possa ser o seu próprio guia financeiro. Na primeira parte, como eu falei, a gente tem um número da vida. Essa conta eu acabei de criar, ou seja, uma conta praticamente virgem, né? Onde a gente passa por aquele onboard ali e chega na home. Primeira coisa que ela mostra, que eu falei para vocês, o número da vida. Uma coisa legal, que a gente agora tem esse mini tutorial aqui. Sei que a cada dia, menos a gente lê, mas a gente está fazendo a nossa parte de explicar ponto a ponto qual que seria uma ordem correta para você construir um projeto de vida. Porque pensa o seguinte, a nossa energia principal agora nesse momento é chegar nesse número e descobrir. Depois de descobrir o que eu quero para minha vida, será que eu vou alcançar ou não? Ou o que eu deveria fazer para alcançar? E só depois dessa resposta, a gente deveria investir tempo e energia para controlar sobras, gastos, orçamento, carteira de investimento, ler livros sobre finanças. Tudo isso só faz sentido depois que você descobre o número da sua vida, tá? Acredite em mim. Então, esse número é formado, primeiro, pelo central de objetivos. Então a primeira dica, vamos lá, não é hora de se limitar. Pense que hoje é o último dia da sua vida que você vai olhar para trás e vai falar tudo valeu a pena, foi a vida que eu gostaria de ter vivido. Então não pense se é possível ou não. A gente vive num país que até pouco tempo atrás você tinha inflação de 2.000, 3.000% ao ano. Nós somos um dos países que mais tem visão micro. A gente não enxerga de médio e longo prazo. Logo isso atrapalha o nosso dia a dia na construção, né? A gente quer tudo para hoje, tudo de forma imediata, gera compromisso, gera dor, eu não quero, a nossa mente só quer prazer, enfim, toda aquela história. Então, a ideia aqui não é você se preocupar, olha isso que eu vou te falar, se você vai conseguir ou não conquistar aquilo que você quer. A missão agora é você se livrar de todas as crenças limitantes e descobrir que vida é essa que você gostaria de viver. Então, por exemplo, quando a gente for entender viagens, fora um valor anual, então quanto você gostaria por ano para viajar? Então você pode editar aqui, pode colocar quando vai começar esse entendimento das viagens. Pensa, o algoritmo ele precisa entender todo esse fluxo de objetivos de hoje até a aposentadoria.
Então, fora as viagens que você coloca anualmente, a gente também pode criar objetivos aqui especiais. Vou colocar que eu quero ir para Disney, sei lá, e vou gastar 35 mil, que eu acho que está difícil com esse dólar, mas vamos colocar alguma coisa aqui para vocês entenderem. Ah, eu vou querer em 2032. E a gente vai somando esses objetivos. Essa é a ideia dessa parte, você se debruçar, tirar um tempo para você, sem crenças limitantes, sem pensar se é possível ou não, sem pensar no que o vizinho vai pensar, ou o que os pais vão pensar, ou a família vai pensar. Se liberte disso, viva a vida que você merece, você é merecedor. Então a ideia aqui é você ir colocando tudo, festas e presentes, aquilo normalmente que está no cartão de crédito que dificulta muita gente entendendo essas obras. Então presentes, aniversários, festas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, enfim, que são os gastos meio que invisíveis. Você sempre vai poder colocar valores anualizados, você pode zerar, inclusive, e colocar aqueles valores esporádicos. Eu quero comprar um presente especial. Eu quero fazer a festa dos 40 anos. Eu quero fazer as festas de 15 anos da minha filha. Eu quero, enfim. Ok? Então essa é a ideia. E vocês percebam que a gente vai começar a fazer contas e já dar o valor aqui de quanto a gente gastaria até a aposentadoria. Para a gente começar a ter o quê? Visão macro. Um dos maiores segredos do sucesso financeiro é você conseguir ter visão macro. Não é à toa, não é coincidência que tem um globo terrestre, a gente está no meio do espaço. Porque quanto maior a visão, mais leveza, menos ansiedade. Quanto mais micro, dia a dia, controla a despesa, controla gasto, corta isso, corta aquilo, é a parcela, é a dívida, meu Deus do céu, o mundo vai acabar amanhã. Mais estresse, mais ansiedade e não funciona no longo prazo. Entenda uma coisa, se um projeto de vida não for prazeroso, ninguém fica 20 anos, ninguém consegue, se não for prazeroso. Então a nossa ideia com todo esse ecossistema é trazer prazer nas questões financeiras e não dor. Planejar é você gastar sem peso na consciência. Grava isso que eu acabei de falar. Planejar é gastar sem peso na consciência e não ao contrário, tá? Então vai imaginar que a gente vai colocando compras e serviços, eu quero fazer um procedimento estético, eu quero, tá? A ideia é você ir colocando o máximo possível. A moradia aqui é muito legal, vou botar casa própria, é o sonho do brasileiro. E aqui você pode colocar... A gente vai dar uma sugestão. Ah, vou imaginar que eu quero comprar daqui a 10 anos, sei lá. 2035 eu não quero mais pagar aluguel. Avancei. Ele falou, Mauro, em 2035, se eu for pagar à vista, a gente sugere 300 mil reais. Pô, mas é, Mauro, 300 mil, eu vou comprar imóvel aonde? Gente, é uma sugestão baseada nesse equilíbrio macro. A ideia é você ir colocando e depois a gente descobrindo caminhos, tá? Ó, ou se a gente for financiar 600 mil reais, mas pagar juros é bom, não é? Foca primeiro em descobrir o seu número. Vou colocar aqui 600 mil reais. Vou colocar assim que eu vou financiar lá na frente. Não é toda vez, gente, que financiar, pagar juros para alguém é ruim, tá? Ele funciona normalmente se você tivesse o dinheiro para comprar à vista. Aí talvez usar o dinheiro de terceiro com consórcio, financiamento, pode ser muito poderoso. Eu vou dar então 300 mil de entrada e vou financiar o restante. Vou avançar. A gente tem uma calculadora aqui padrão de saque ou price, 300 meses e 25 anos, 9%, vou deixar. Então, mais uma vez, o que a gente está fazendo aqui, a gente está colocando nossos sonhos e objetivos. Ah, quero dar uma casa de presente para o fulano, uma casa de praia. Aí vai da realidade de cada um, tá bom? Questão dos carros, a mesma coisa. Ah, é um carro, e aqui eu vou avançar no carro. Quanto que será gasto? Então não é o valor do carro. Você tem um carro já hoje, então você vai trocar de carro. Você vai vender atual, vou botar que eu quero complementar com 40 mil. Então eu vou avançar. Quando? Ah, quero comprar daqui a 2028. Tem intenção de troca? Sim, eu quero trocar. De quanto tempo? De 5 em 5 anos. E veja, gente, que a gente não tá só trabalhando um, dois ou três objetivos, como 99,9% dos aplicativos. Não vou falar 100, porque de todos que eu vi, eu nunca achei. Se vocês acharem, inclusive, fica aberto aí de vocês me mandarem isso, eu vou adorar mostrar. Porque eu nunca vi um aplicativo ou uma ferramenta que ela consolide de forma macro todos os objetivos. A gente fica sempre naqueles objetivos isolados, né? Aí a pessoa coloca uma casa, um carro, uma viagem, uma aposentadoria, uma reserva de emergência, cria uma estratégia para cada um e fica aquela loucura, um monte de número e a gente acaba se sabotando e não consegue botar nada em prática. Então a ideia aqui é simplicidade.
Então a gente vai sempre entendendo esse fluxo. Ah, você vai gastar 40 mil de 5 anos? Então até a aposentadoria você vai gastar 160 mil e a gente vai salvando, tá bom? Poderia colocar um carro de presente pro meu filho aos 18 anos, na educação poderia colocar um curso, a faculdade, você vai colocando e você vê que esse número foi para 1 milhão e 200. E aqui já começa a dar aquele medo, né? Nossa, Mauro, olha o número, 1 milhão e 200. Gente, a gente não tem a menor ideia, a gente não tem o costume da visão macro, que eu falei para vocês no início. Não subestime o tempo e os juros compostos a seu favor. Não pense se é possível ou não. Confie em mim. Muita coisa pode mudar a realidade da sua vida. O que falta hoje é você ter um propósito claro. E a gente está construindo isso com o número da sua vida. Então, salvei meus objetivos. O que ele vai fazer agora? Toda vez que eu altero qualquer coisa no aplicativo, toda a nossa engenharia financeira vai calcular, porque a nossa missão é falar: ó, Mauro, com essa renda, esse custo fixo, esse patrimônio, com esse objetivo que você quer, num juros de investimento XYZ, você vai ou não alcançar a aposentadoria depois de viver essa vida que você quer viver. Então, toda vez que a gente alterar alguma coisa, a gente tem que recalcular de novo. Mas não vamos focar nisso agora, vamos focar no número da vida. Então, já tenho um pedaço dos meus números aqui que eu completei. E a minha aposentadoria, se eu clicar em meta de aposentadoria, ele está falando: 65 anos, o próprio algoritmo sugeriu eu ter uma 10.500 de renda até os 85, acho que esse aqui eu coloquei 15 mil de renda. Gente, uma aposentadoria, uma independência financeira que você tenha 70% da sua renda atual por 20 anos, é considerada um sucesso de aposentadoria. Se aposentar é caro, talvez seja o item mais caro de um projeto de vida, do número da vida, mas é o que você tem mais tempo a favor, tá bom? Então pensa o seguinte: Mauro, mas eu tenho INSS. Mauro, mas eu vou receber na previdência privada. Então coloque aqui a renda que você quer da diferença. Eu vou ganhar 5 mil por mês já garantido e eu quero 10 mil, coloca só 5 mil aqui. Aqui é pra gente entender o que você deveria fazer para construir essa aposentadoria depois de viver a vida que você sonhou, tá bom? Aí você coloca a diferença. Vou mudar, vou deixar aqui 10.500, ok, voltei. Então eu tenho esse número da vida. E aí, gente, o que é importante? Se eu tenho o número da vida, objetivos mais a meta de aposentadoria, o que eu tenho que fazer agora é entender, o algoritmo precisa entender meus combustíveis financeiros. Então, renda. Vai detalhar a renda? Vai, uma única vez. Só agora, tá? O que é importante você colocar aqui e entender? Aumentos e redução de renda futura. Então, existe uma preocupação muito grande da gente entender não só a sua realidade financeira hoje, mas a futura. E tudo pode mudar. Às vezes a diferença de você ter uma aposentadoria ou não, viver a vida que você quer viver, é se você vai ganhar R$ 1.000 a mais daqui a 3 anos ou não. Então a gente sugere, até como meta, um objetivo, sugerimos que adicionar um aumento pelo menos de 10% da renda em 3 ou 5 anos, ou coloca 2 aumentos. Então se a gente fosse aqui a 15 mil, vou aumentar minha renda em R$ 1.500, 10% daqui a 3 anos. Então em 2028, minha meta aqui de vida é R$ 1.500 a mais de patrimônio, já a partir de janeiro mesmo. Avancei. Porque, gente, isso pode mudar completamente o projeto de vida de vocês. R$ 1.000 a mais por mês, guardem isso. São 400 mil a mais de patrimônio na média, já descontada a inflação em 20 anos. Olha isso. Às vezes 0,1% a mais de rentabilidade que você tem em 20 anos é o dobro do patrimônio que você vai ter na aposentadoria. Então, detalhes fazem a diferença. A ideia do projeto de vida macro, ver tudo de cima, lá do espaço, é que você tem esses detalhes a seu favor, tá bom? Vou colocar um aumento. Na hora do custo fixo, a mesma coisa, você pode editar por carteira. A ideia é você editar categoria por categoria, e você vai se surpreender no final quando eu falar para vocês que vocês podem jogar a planilha de orçamento fora. Tá? Mais uma vez, você acha que alguém vai ficar 20 anos? Claro que tem gente que faz isso. Mas a maioria das pessoas, vocês acham que elas vão ficar 20 anos, mês a mês, linha por linha de gasto, controlando tudo no Excel, num aplicativo, seja onde for, 20 anos? Isso é muito chato, gente. Ninguém quer fazer isso. Então, tem um segredo pra gente eliminar essa necessidade e vocês vão descobrir. Fica comigo aqui. Então, sim, você agora, o ideal é que você pare um tempo, faça essa linha por linha de custo, uma única vez, detalhe tudo, coloque aqui, tá bom? A gente está sugerindo, essas sugestões que vêm no aplicativo, é baseado em relatórios do IBGE, do PNUD, ou que a gente viu dentro da nossa base de clientes ali, quando a gente fazia essa assessoria, tá? Isso não é regra, é um parâmetro, e a ideia é que você vai ajustando, tá bom? Eu não vou mexer agora nisso. Editei, tá? E, claro, não poderia deixar de falar, aumento e redução de custo fixo. Então isso é extremamente importante. Eu não coloquei que eu vou comprar a moradia lá em 2000 e quanto, gente? 2000 daqui a 10 anos, 32.
enfim, eu não vou mais pagar aluguel. Então eu posso vir aqui, ó, vou reduzir em custo a partir de 2032, eu vou reduzir meu custo no valor de R$ 3.000, que é o custo do meu aluguel. Ah, mas a minha esposa, ou eu tô pensando, a gente tá pensando em ter um filho novo. Então, meu custo fixo vai aumentar daqui a 5 anos mais 3.000, 4.000, 5.000, não adianta, tá bom? Lembrando, gente, que custo fixo de criança, filho novo, há muita confusão. Nos primeiros 2, 3 anos, sim, existe um aumento claro do seu custo fixo, mas existe muita compensação porque você viaja menos, você sai menos, tá? E aí sim, depois eu acho que o que fica mesmo de custo de um filho é a parte da educação. Não tem muito como fugir disso, é o investimento que a gente faz, né? Então, vou deixar aqui a redução do custo futuro. Tá, vou aumentar também um custo aqui. Vamos colocar que eu vou passar a ajudar um familiar daqui a 3 anos. Então, a ideia, eu vou pagar R$ 1.500 por mês ali. Então, a ideia é que vocês sejam criativos e tentem visualizar todos os cenários possíveis. Olha que oportunidade legal. Vou salvar, a gente construindo isso. Tem aplicações hoje? Aplicações financeiras, previdência privada, não importa se está no CDB, LCI, no fundo. O que a gente quer entender aqui, a gente quer te gerar respostas. O importante é você ter respostas e não ficar detalhando investimento ou linha de gasto, tá bom? A gente quer te dar respostas. Então, tem na conta corrente mais 5.000. Na hora dos ativos imobilizados, para uso próprio, você já tem uma moradia, tem carro, vou botar aqui, tem 100.000 de carro, os carros, 2 carros, mas não sei o que, não tem uma casa própria. Tem algum ativo imobilizado que foca em investimento, talvez você tenha um lote, botar um lote de R$ 50.000, né? Ou você tem uma sala comercial, ou você é sócio de alguma empresa, tá? E você colocaria aqui. Essa ideia do uso próprio, a gente não vai considerar esse patrimônio para acumulação, para aposentadoria, porque você está usando o ativo. Mas a gente vai considerar, às vezes, para uma sucessão, alguma coisa assim, tá bom? Vou salvar, não quero entrar em complexidade agora com vocês. E mais uma vez aquela preocupação. Tá, esses são ativos atuais. E o ativo futuro? Existe alguma expectativa de ativo futuro? Vou receber um empréstimo. Vou receber um empréstimo de R$ 30.000. Pessoal, lembra o seguinte, eu estou montando um projeto aqui, para eu mostrar todas as funcionalidades para vocês, eu preciso criar um cenário de um perfil que tenha capacidade de sobra, que tenha ativos, mas você poderia estar desempregado e estar fazendo esse projeto de vida. Ter respostas é uma coisa, conseguir implementar é outra história, mas não tem importância. Às vezes você pode visualizar que se você esperar 3 anos, vou ficar 3 anos só quitando minhas dívidas no 0 a 0, mas a partir do 4º ano eu vou começar a ter sobra, o que aconteceria? Eu conseguiria ou não alcançar o que eu quero, tá? Então, é para todos os perfis. Você tem um projeto de vida, se você não alcançou a aposentadoria ainda, esse modelo funciona, confia em mim. Então vou salvar. Tem seguros, tem consórcio. O que é essa dívida aqui? Essa dívida ele já está entendendo que eu coloquei em objetivo de casa, logo eu financiei, lembra, R$ 300.000? Então ele já está colocando aqui como dívida futura, tá bom? Mas eu também poderia colocar aqui uma parcela do carro, poderia colocar outras dívidas. Mesma coisa do seguro de vida. A gente vai perguntar, esse seguro que você paga é aqueles seguros mais caros, anualizado, resgatável, que você paga uma vez por ano? Então você fala que a parcela sai aqui do patrimônio. Não, é aquele que você paga mês a mês, então você fala que ele sai das sobras. Aí você fala que sai das sobras, que é o custo fixo, tá bom? Então você coloca tudo. Então, o que a gente fez aqui? Vamos lá, vou salvar e recalcular. Entendemos todas as saídas desse fluxo financeiro até a aposentadoria, baseado nos objetivos e aquisições de bens. Depois entendemos seus combustíveis financeiros. Renda menos custo é igual sobras. E o seu patrimônio atual. E por último, a gente vai entender uns juros. O aplicativo, por padrão, ele usa a inflação mais 4. Então o que é importante falar aqui? Todo aplicativo, todo cenário de projeção é deflacionado. Aquela história de alguém chegar para você e falar, se você guardar R$ 100 por mês, em 30 anos você tem 1 milhão. Só que 1 milhão daqui a 30 anos equivale a 100 mil hoje. Não vai comprar nada. A mesma água que você compra aqui, que hoje custa, sei lá, R$ 5, vai custar 30. Então não adiantou nada. Então, deflacionar é a maneira mais correta, mais justa da gente fazer projeções de longo prazo. Então, o aplicativo não vai considerar a inflação no seu custo. Então, seu custo não vai aumentando todo ano, porque a inflação, as coisas estão ficando mais caras. Mas a gente também não vai considerar a inflação na sua renda. Então, você não vai ter a reajuste de renda naqueles aumentos, porque é só reajuste de inflação. Mas a gente também não vai considerar a inflação na rentabilidade. É assim a forma mais correta da gente realmente ter algo um pouco previsível quando a gente fala de 20, 30 anos, tá bom? Então vou deixar o 4 aqui, que é o padrão do aplicativo, e ele vai calcular, e agora a gente vai ter uma resposta.
vamos confrontar o que eu quero com a minha realidade financeira nesses juros e a gente vai começar a ter respostas. A gente vai começar a ter direcionamento. Porque o papel de saber o que é para a própria vida não é do assessor, não é do gerente do banco, não é do consultor, do planejador, é seu. Esse é o seu papel. A gente construiu esse aplicativo para você se empoderar e ser seu próprio guia financeiro. Agora, claro, na hora de colocar em prática o projeto, aí sim, um parceiro é importante. O problema é que a gente chega até os profissionais sem saber o que a gente quer. Aí fica você e o profissional batendo cabeça, né? Usando as ferramentas disponíveis como plano de orçamento, carteira de investimento, seguro-previdência, sem ao certo saber para que estão usando, porque vocês não têm um projeto de vida construído, tá? Então, vamos lá, olha que legal. Então, depois de a gente sair desse primeiro bloco do aplicativo, que ele é muito poderoso, aqui embaixo a gente tem a primeira resposta. Mauro, nesse cenário que você me colocou com 15 mil de renda, aumentos e reduções de custo de renda, etc., patrimônio atual, numa inflação mais 4 aqui nos seus investimentos, você não alcançou a sua aposentadoria depois de viver essa vida, né? Depois de você viver esse 1 milhão de reais aqui de objetivos, comprar sua casa, etc., trocar de carro, você alcançou 1 milhão de patrimônio, o seu alvo é 1,7 milhão, mas a gente não ficou tão longe. Você tá vendo, gente, como a gente se impressiona, como a gente se assusta? Visão macro, globo terrestre, nunca mais vou esquecer disso, né? Agora olha que legal, agora a mágica vai acontecer. A gente não vai deixar você na mão. Clicando nesse botão, a gente vai ver sugestões para alcançar os 10.500 de renda, que é meu alvo de aposentadoria. O algoritmo, gente, vai fazer mais de 3 mil cálculos. Todas as variáveis. Olha que velocidade. Olha que coisa linda, né? Tecnologia linda. Isso demorava 3 minutos antes. Então, olha onde chegou. Olha que legal. Mauro, aos 65 anos não é possível, mas se você esperar mais 4 anos, com essa realidade financeira, você alcança a independência financeira que você quer. E outra, eu te mostro outras idades aqui que você pode escolher, né? Porque não é tudo ou nada, você pode às vezes esperar mais 2 anos, mexer um pouco nos juros, mas vamos olhando as outras possibilidades. Então ele fala, não, se você não quiser mexer na idade, que é aos 65 anos alcançar, se o seu patrimônio render inflação mais 7,25 ao ano, bum, você vai alcançar a sua independência. Olha o poder disso, gente. Eu não preciso entender nada de investimento, mas eu preciso saber quando minha carteira tem que render. É o seu papel. Só que me fala aonde tem hoje alguma ferramenta para você descobrir isso. Pronto, o Walker App, pela primeira vez, na sua mão. Espalhem aos 4 cantos do mundo, para os familiares, seus amigos, quem você ama, que eles podem agora descobrir qual perfil de investidor ele precisa ter. Então olha que diferença. Adianta você responder 10 perguntas, abrir conta numa corretora de valores. Ah, então faz o suitability aqui, 10 perguntas. Ah, vai dar conservador, moderado, moderado agressivo. Gente, no Brasil, num juros que a gente está vendo aí, de 14, 15% na renda fixa sem risco, que eu ganho 50% em 3 anos sem arriscar, quem é que vai ter perfil agressivo? A gente não tem perfil agressivo no Brasil. Quando a gente tem, normalmente, gente, quando eu falo assim, não tem, claro que vai ter lá 10% que tem mesmo. Mas normalmente a gente é agressivo por ganho. Se oscilar, a gente entra em pânico, porque a gente quer ganhar, mas não quer tomar o risco de quem quer ganhar muito, porque pode perder. Mas ele fala, tá preparado? Mas olha que legal e que interessante, gente. E quando agora você chegar num profissional e falar, olha, eu preciso de uma carteira de investimento para render inflação mais 7,25, deixa eu ver como é que seria. E ele mostrar para você e falar, ó, fulano, tá vendo? Nos últimos 2 anos essa carteira, a volatilidade dela, esse X aqui, é uma carteira moderada agressiva, a gente pode ficar às vezes 12 meses ela ficar no 0 a 0, tá preparado para ter o perfil de risco que você precisa ter? Olha como é que vai mudando o jogo. Mas o legal é que você começa a entender que se você tá tomando aquele risco, tendo que aguentar a oscilação, que é ruim, ninguém gosta, é porque tem algo maior, tem um propósito maior. O erro hoje é você querer tomar risco sem saber quanto tem que render. Aí você vai virar escravo da ferramenta, vai apanhar da volatilidade, vai virar vítima, o seu assessor, o seu consultor, o gerente do banco vai virar o culpado e você não vai ter relacionamento de longo prazo. Então, olha como é que muda o jogo. Mas não quero mudar minha rentabilidade, não quero mudar a idade, então você vai ter que guardar R$ 1.750 a mais por mês. Porque sobras também é rentabilidade. Quais são as 2 rentabilidades que existem hoje disponíveis? Aquela que o juros te dá, digamos uma passiva, e aquela que você banca. Você guardar dinheiro todo mês, você está injetando rentabilidade. E o segredo é que nos primeiros 10 anos de uma acumulação, adivinha quem dá mais rentabilidade para o patrimônio? Você com as sobras. Muito mais poderoso que os juros. Depois que você faz a sua parte, aí sim, os juros vêm e fala, deixa comigo que agora eu vou fazer o negócio acontecer.
Ou não, Mauro, não quero mexer em nada, não quero fazer nada. Então você vai ter que reduzir o seu alvo de aposentadoria. Não temos para onde fugir. Então vamos fazer uma coisa aqui. Mauro, bota os 67 anos, eu esperaria mais 2 anos. Vamos rodar de novo esse cálculo aqui, ver o que vai acontecer. Então vamos rodar de novo mais 3 mil cálculos para ver o que vai acontecer na minha aposentadoria, depois de viver a vida que eu quero viver, com a minha realidade financeira, aumentos e reduções de renda, de custo fixo, meu patrimônio, patrimônio futuro. Vamos ver aqui o que vai acontecer. 83%, estamos quase chegando lá. Me calcula de novo, quero os 100%. Não vamos sair daqui enquanto não chegar nos 100% de aposentadoria. Inflação mais 5,5%, mole. Hoje no Tesouro Direto eu consigo isso. Pode alterar. Vou aumentar a sobra não quero mexer no meu custo fixo. Atualiza esse projeto que agora a gente vai, bingo, alcançar um projeto de vida com a aposentadoria. Que eu tô querendo dizer que agora, nesse cenário, eu conseguiria viver toda a vida, todos os meus objetivos, mais R$ 10.700 de aposentadoria, que era a minha meta, 100%. Projeto viável. Olha que legal. Falamos de, tem que organizar todo mês, mês a mês, as finanças. Não, a gente olhou uma vez o custo fixo para a gente entender essas sobras. O que vai ficar agora de alvo? O que a gente vai visualizar no aplicativo depois de passar para a fase inicial? Coisas para nos ajudar no dia a dia. O que vai acontecer em 2025? Os objetivos que eu coloquei. Então não vou trocar de carro, não tenho gasto com educação, são as viagens de 2025. Se eu for para o lado aqui, a gente vai visualizar o que vai acontecer com minhas finanças nesse ano, vou gerar 90 mil de renda. Por que 90 mil? Porque esse projeto foi feito aqui no dia 7 de julho e só tem mais 6 meses até o final do ano. Então, ele sabe que os meus 15 mil só vou ter mais 6 meses. Então, tudo é inteligente aqui. Meu custo fixo, meus investimentos quanto é que vão estar, imobilizados. E sempre que eu quiser editar alguma coisa, eu venho aqui e vou lá para a página. E aqui também as metas de poupança. Aqui as coisas começam a fazer mais sentido. Calma aí, deixa eu entender. Então, tem metas de poupança agora. Agora, o que é o legal? Gente, isso aqui é para mudar tudo. A sua meta de poupança, ela já vem depois de tudo que a gente colocou. Aumento e redução de custo, viagens, consórcio, blá 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 blá, seguro. Ele fala, se essa é a sua realidade financeira, deveria sobrar esse valor. Entrou a renda, a partir desse mês, até o final do ano, eu tenho que guardar 13 mil. Essa é a minha meta. E esse 13 mil deveria sobrar, porque eu já coloquei todas as minhas variáveis de custo, de saída, de financeira. Então, entrou a renda, guarda e relaxa. Não precisa ficar monitorando mês a mês custo fixo, linha por linha de gasto. Isso é muito chato, gente. Concorda? Se eu clicar nesse fluxo completo aqui, olha que legal. Eu vejo a minha tabela inteira até a aposentadoria. E aqui está um dos segredos porque as pessoas se sabotam tanto. Porque elas têm tanta dificuldade de seguir, às vezes, aquela regra, guarde 20% da sua renda, guarde 30% da sua renda. Porque cada ano é uma vida nova. Tem ano que vai sobrar dinheiro, tem ano que eu vou sacar, tem ano que vai sobrar mais, ou ano vai sobrar menos. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se organizar financeiramente, porque tem um monte de regras que jogam pra cima da gente que não funcionam. Na prática não funcionam. E deixa você estressado, achando que você é o patinho feio, que é o único que não consegue. Ninguém consegue, 80% das famílias estão endividadas, confia em mim. Isso que eu tô falando pra vocês, raramente você vai encontrar alguém com essas respostas. Raramente você vai encontrar alguém sabendo quanto que tem que poupar por ano para conquistar tudo que é na vida. Raramente você vai encontrar algum investidor que sabe quanto o patrimônio dele tem que render por ano acima da inflação. Então, olha o fluxo. 13 mil, 40, 40. Esse aqui vou ficar no 0 a 0. Provavelmente vai ter a troca de carro aqui. Esse aqui tem a moradia, vou sacar 256 mil reais. E assim vai. Então, nossa ideia é falar, o seu patrimônio atual com esse fluxo de sobras no juro X vai te dar esse patrimônio. Essa vai ser a sua aposentadoria. Olha que legal. Aqui eu tenho um gráfico. Então eu posso ver a minha linha da vida. Olha, esse ano aqui que aconteceu, a economia eu vou sacar, porque provavelmente eu vejo aqui as finanças de 2035. Lá na home eu vejo a do ano, aqui eu posso ver do ano que eu quiser. Olha lá, moradia, 600 mil reais. Tá explicado porque não vai sobrar dinheiro, eu vou sacar. Tá bom? Continuando aqui, a gente leva muito a sério essa questão da poupança. No final das contas, depois de fazer um planejamento, o que você quer saber? Quanto eu tenho que poupar? Essa é a sua missão da rentabilidade, da construção desse patrimônio. Agora, o legal é que o alvo é para o número da vida, não é só para uma casa, para um carro, para uma viagem, para uma reserva de emergência, para uma aposentadoria, como todas as outras ferramentas fazem com você. É difícil, eu sei, mas finalmente está solucionado esse problema. Olha que legal. Ele fala, Mauro, do dia que você fez o projeto, 7 de julho, tem 3 dias, você deveria ter guardado R$ 2.200. Aí, como é que eu vou
monitorando isso? A gente vai em progresso, ele fala todas as minhas metas de poupança. Eu tenho que guardar até a aposentadoria 570 mil, olha o quanto que os juros vai me dar. Eu tenho que guardar 570 mil, mais o meu patrimônio atual, mais os juros, a gente vai chegar lá. Quanto eu tenho que guardar esse ano? 13 mil. Quanto eu tenho que guardar esse mês? 2 mil. Quer saber? Entrou a renda, eu vou guardar meus 2.300 reais, vou até arredondar, guardar 6 reais a mais. Guardei. Confirmei. Aqui é só uma brincadeira, é fictícia, não está guardando lugar nenhum. A ideia é que você tenha um assessor, um investimento e você faça lá o investimento, aí você vê que fala que você fez a poupança. Inclusive você pode brincar de resgatar também, às vezes você não vai conseguir poupar, vai acontecer algum evento. O legal é, gente, ó, ele já está mostrando aqui todas as minhas explicações de resgates. O projeto é seu, a vida é sua, não tem que ter medo. Se você durante um ano estava lá que você tinha que guardar 13 mil e não conseguiu, teve que sacar para uma emergência, não tem problema, a gente replaneja. O aplicativo ele é vivo, é para você poder ter essa visão macro da sua vida, sempre que quiser. A vida não é linha reta, é claro que as coisas vão mudar. E é por isso que o app ele é tão dinâmico, mas com poder macro, visão macro, respostas simples, mas muito poderosas. Ok? Então esse é o tanque que você vai brincando. Já preenchemos, olha só. Não estou devendo nada para meu projeto de vida. Maravilha. Aqui embaixo, eu vou falar para vocês daqui a pouco, são algumas funções que a gente tem aqui do Gold. E a gente tem aqui o plano de ação. O que seria o plano de ação? É a gente já começar, não só guardar o dinheiro, mas começar a entender que botar um projeto de vida em prática exige sim a contratação de serviços, seguros, às vezes uma previdência para você ter vantagem tributária. Cuidado, gente, com esse tanto de especialista que tem no YouTube. Ah, isso não presta. Ah, isso aqui não sei o quê. Previdência privada. Depende de onde você faz. Não é que a previdência não presta. Eu vejo tanta baboseira. Previdência é onde você tem mais vantagem tributária no investimento. Tirando aqueles isentos, você chega a 10%, pode chegar a 10% de alíquota no imposto de renda. Se acontece uma coisa com você, seus familiares, no caso do VGBL, recebem ali sem nenhum problema com o seu seguro de vida. Os fundos de investimentos não têm comicotas. Debita automaticamente ali da sua conta, que no Brasil essa disciplina vale muita coisa. Agora, é claro, você tem que achar um fundo bom, onde o gestor é bom, onde ele é barato, etc. Então, tirem na cabeça essa coisa que, isso presta e isso não presta, tá bom? Só que, então os algoritmos fazem o quê? Ele tem aqui as estratégias, você clicar em todas as estratégias, a gente tá dando uma sugestão, aqui você tem várias explicações, gente, porque a gente tem que se preocupar com isso, né? Pra pessoa não sair aqui e falar, o Walker tá falando pra fazer isso, eu vou fazer e pronto. São sugestões educativas para você ter mais uma ideia, mais ou menos, do que seria uma carteira de investimento bem diversificada para você alcançar a inflação mais 5,5. Mas aqui a sugestão é que você busque um profissional. Olha a diferença de você buscar um profissional sem saber o que você quer para sua vida, que eu quero que renda o máximo possível. Ou não, você sabendo exatamente como que precisa render, tá bom? Mesma coisa aqui. Ele está sugerindo 900 reais de VGBL, está sugerindo um seguro de vida de 780 mil, onde 500 mil seria para proteger minha família, na minha falta, 200 mil para proteger meu patrimônio. Não se enganem, na sua morte, se você não pensar nisso aqui, o patrimônio pode ser destruído e tudo que a gente fez ao longo de 20 anos ir para a mão de terceiros, tá? Menos da sua família. Reserva de emergência, está sugerindo eu fazer 88 mil reais. E esses parâmetros são legais, gente. Se a gente clicar aqui, personalizar plano de ação, ele pergunta, você recebe uma renda tributável, então dos meus 15 mil, alguma coisa tributável na fonte, né? Eu sou CLT, eu sou um servidor público, porque na hora da sugestão do VGBL ou PGBL, ele vai mudar. Então, qual renda você gostaria de deixar para sua família? Isso aqui é muito importante, porque quando a gente pensa, é a mesma coisa da história dos objetivos. Você não quer 1 milhão, você quer gastar 1 milhão. Mesma coisa no seguro de vida. Você não quer deixar 1 milhão para a família se você morrer. Você quer que ela tenha algum tipo de qualidade de vida na sua falta. Então a pergunta não é quanto dinheiro você quer deixar, é o que você quer proporcionar. Então a gente está provocando aqui, seu custo fixo é 10 mil reais, deixe pelo menos 5 anos do seu custo fixo para sua família. Não, mas eu quero botar 10 anos. Quero que eles tenham um custo fixo bancado durante 10 anos. E outros custos aqui relacionados à sucessão. Isso tudo para o algoritmo te ajudar na hora do seguro de vida. Não vou mexer aqui, vou ver plano de ação. Ele vai recalcular, você vê que o meu seguro já aumentou para 1 milhão e 400, então para proteger minha família seria 1 milhão e 100, aqui 195 mil para a sucessão na minha falta, com o patrimônio que eu vou ter. Aqui a gente está sempre sugerindo 9 meses, tá, do seu custo fixo como reserva de emergência, é uma boa reserva de emergência. Então, essas aqui são as estratégias que você deveria levar para um profissional para te ajudar a implementar. E aí sim, vamos agora falar aqui, por último, das questões do Open Finance. Quiser parar, tomar uma água, um café, dar pausa no vídeo, tá bom?
Para a gente adicionar conta, ou exportar o PDF, ou falar com a IA, a gente precisa assinar o plano Gold. Gente, outra coisa, o aplicativo é todo gratuito. Tudo que eu mostrei para vocês agora, sem custo. Vocês vão ter as respostas, monitorar as sobras, as estratégias. Agora tem umas coisas que envolvem custo direto para nós, né? O que a gente está fazendo, no máximo assim, eu falo para vocês, é repassando o custo, tá? O valor é insignificante, o valor, gente, sinceramente. E outro, você pode testar 14 dias grátis. Eu sei que a gente tem um monte de assinatura hoje. Eu assino Netflix, assino isso, assino aquilo, eu assino blá 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 blá, quando a gente vê, tá assinando um monte de coisa. Pense nisso aqui como investimento que pode mudar a sua vida para sempre. R$14,90 por mês. Por favor, né, gente? E outras, pode testar 14 dias grátis sem custo nenhum. Então, o que é eu exportar o projeto de vida? Vamos lá, vamos assinar? Vou adicionar as contas para vocês verem isso aqui. Vou adicionar uma conta, ele vai me levar para a página aqui de vendas. Vamos começar grátis. Vou começar o teste grátis. E o que eu vou fazer? Eu não vou contratar. Eu vou sair. Eu vou entrar numa conta que já é Gold para vocês verem a diferença, tá bom? Já volto aqui, um minuto. Muito bem. Olha lá, um projeto de 5 milhões de reais. Essa setinha aqui eu não mostrei, gente. Se você clicar na setinha, você vê todo o resumo, passo a passo, para você revisar. Então, primeiro é definir os alvos, depois definir como você quer se aposentar, terceiro é entender suas finanças, quarto é definir a rentabilidade, você pode ir item por item, que facilita bem mais você ter a visão macro de todo o projeto de vida, tá bom? Esse One Value, só para vocês entenderem, é a metodologia que a gente utiliza, tá? Para calcular o número da vida, o valor único, tá? Patenteado, inclusive. Esse projeto é de 2023. E vamos lá, aqui na caixinha do exportar do Gold e do Open Finance. Então olha que legal. É uma conta aqui que está com saldo negativo de R$600, não posso nem falar de quem é essa conta. Fatura totais do cartão R$15 mil, fundos de investimento, vai puxar tudo aqui. Se você vê cartões e conta, você vai visualizar os bancos conectados, então você pode conectar todos aqueles bancos que estão disponíveis no Open Finance, ver o extrato detalhado, fazer filtros, etc. E tem uma coisa muito legal aqui, além dele consolidar os investimentos e trazer os cartões, etc., nos meus gastos. Porque a nossa ideia, mais uma vez, não é que você fique tendo que monitorar linha por linha do gasto. Eu sei que vocês gostam muito, mas na verdade é porque vocês não viram nenhuma solução ainda. Ninguém chegou para vocês e falaram: ó, você não precisa fazer isso, isso toma tempo, é desgastante, você pode ter só um alvo, que é o alvo de quanto vai sobrar. Mas, claro, se a gente conseguir ajudar vocês a terem mais sobras, porque tem gastos que são invisíveis. Olha que legal. Então, estão meus gastos aqui, eu vou escolher o mês, sei lá, o mês de maio. E eu falar, Mauro, os maiores gastos online que você teve, né? Uber, iFood, Mercado Livre, se você clicar Shein, Shopee, não sei o que, você vê todos aqueles gastos. Tudo automatizado. A ideia é que você não tem que ficar preenchendo nada. Gastos invisíveis, assinaturas, R$644, Globo, Prediview, Spotify. Pô, será que tem alguma assinatura aqui que eu tô assinando e eu não tô, e tá lá de bobeira, eu nem lembro, nem tô usando? Então a gente tá te ajudando a você ter mais sobras. Se você tem mais sobras, você tem mais rentabilidade. Então, olha que legal, tá bom? Então, ver mais gastos invisíveis, tá? Você vê todos aqui. Então, essa é a ideia do Open Finance, consolidar tudo. Às vezes você vai ver que está pagando juros, está saldo negativo em alguma conta. Às vezes tem um cartão ali, às vezes tem uma tarifa que você está pagando e você não está vendo. E quando você abrir um banco, você vê o resumo só daquele banco, tá bom? Se quiser atualizar o banco, atualiza a conta, ele vai atualizar tudo e vai trazer aqui para a home. Outra coisa muito legal é exportar o projeto de vida. Ele vai demorar um pouquinho ali. Imagina, são 8 páginas, tem gente que gosta, com todo o seu projeto de vida em PDF. Eu vou fazer um corte no vídeo, daqui a pouco, uns 30 segundos, ele vai estar disponível e eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Então, muito bem, acabei de baixar o PDF, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, deixa eu puxar para hora aqui para não ficar muito na frente. Estou na frente, não tanto. Então aqui você vai ter aqui todo o resumo do projeto de vida, renda, custo, seus objetivos, alguns textos para educarem, ajudar vocês a entenderem essa questão das finanças com essa visão macro, destino da renda, vou gerar 6 milhões de renda, para onde que ele está indo, custo fixo, aposentadoria para festas, vou ver todo o meu fluxo de sobras, né? Vou ver quanto que eu tenho que poupar mês a mês, ano a ano, até minha aposentadoria, e vou lá no final ter aquele plano de ação que seriam minhas estratégias, tá bom? E algumas curiosidades aqui bem legal para vocês se aprofundarem. Então, olha que legal esse PDF. E exportou o PDF, ele é seu, uma forma de você visualizar todo o projeto na palma da sua mão. E outra funcionalidade, fora a questão do Open Finance, do projeto de vida, é a nossa
inteligência artificial. Estamos começando devagarzinho, né? Mas já é muito poderoso e eu vou mostrar aqui para você. É a Aurora, tá? A Aurora é a nossa inteligência artificial. Você anexa o projeto de vida. Então, a primeira mensagem que ela vai te mandar, ela fala: Mauro, me envie o seu projeto de vida. Então, você exporta aquele relatório PDF, manda para ela e a partir daqui você pergunta o que você quiser do seu projeto de vida. Então, 24/7, imagina ter um consultor 24/7 para tirar suas dúvidas e entendendo todo o seu projeto de vida. Muito legal, né? Então, você pode também utilizar a nossa IA para te ajudar no dia a dia, pedir dicas, onde eu devo ajustar meu custo fixo, etc. Tá bom? Ela vai te ajudar bastante aí. E por último, gente, o que a gente está vendo aqui, você está vendo aqui, Leonardo Borges, né, o assessor. Se você tem um profissional que ele é cadastrado no Valk, eu vou desvincular o Léo aqui para vocês verem isso. Porque a gente quer poder ajudar de todas as maneiras. Então você pode perguntar, Mauro, agora como é que eu implemento isso? Né? Então, se você não tem nenhum assessor ainda, você deveria, né, procurar ter um assessor e você pode convidá-lo, mandar um e-mail aqui do seu assessor, para ele fazer parte da nossa plataforma. A partir do momento que ele faz parte da nossa plataforma, vai aparecer um código para ele vai te mandar e você vincula esse profissional ao seu projeto de vida, tá bom? E aí ele vai aparecer aqui embaixo para você e ele vai poder te auxiliar no seu projeto de vida, porque ele também tem a plataforma dele e ele vai poder se conectar ao seu projeto, te dando várias sugestões e te ajudando a implementar esse projeto de vida, tá bom? Espero que tenham gostado, sejam muito bem-vindos a essa nova realidade financeira, onde a visão macro é a chave, o número da sua vida é a chave, que você tenha muito sucesso, você seja muito feliz. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês.